Muito boa noite, Oxygen One! Se você está feliz, gente, vou falar uma coisa para vocês. Você tem noção do que essa canção diz? Não importa como você está, não importa o que você fez, o que as pessoas fizeram com você. Você tem um pai que te ama, que sempre sonhou com esse momento de você estar aqui na presença dele. E é por isso que nós vamos celebrar. Você pode aplaudir a Jesus com tudo que você tem, com o seu melhor. Amém? Você pode se assentar. Nós estamos tão felizes por mais um sábado, sim. Nós temos vivido coisas realmente grandiosas, coisas fantásticas. E antes de iniciar, eu gostaria de apenas ressaltar o próximo Oxygen One que nós vamos ter no dia 18, que vai ser a nossa festa fantasia, One Fantasy. Gente, vai ser fantástico, vai ser incrível, vai valer pontos. Por isso, a gente vai passar mais informações durante essas próximas semanas aí para os líderes para vocês. Gente, prepara aquela fantasia legal mesmo. Lembrando só de vir mais coberto do que descoberto, que isso já faz parte da nossa cultura. Vocês estão bem, gente? Amém. Eu quero dizer que todos vocês que estão aqui pela primeira vez, vocês são muito bem-vindos. Você que está online também, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Realmente é uma alegria ter vocês aqui com a gente no Oxygen One. Nós costumamos dizer que este lugar é um lugar proibido a entrada de pessoas perfeitas. Isso não é somente uma frase de efeito, mas é aquilo que nós acreditamos. Porque nós acreditamos que todo pecador em Jesus tem um futuro mais brilhante do que a gente possa imaginar. Amém? Nós estamos numa série de mensagens chamada Lançamento. E essa é a terceira e última mensagem dessa série. E o objetivo durante toda essa série foi o quê? Nos tirar do lugar que nós estamos e nos levar ao pódio, ou seja, a um lançamento. Nos levar a um patamar de conquista, um patamar de vitória. E nós temos falado sobre a necessidade de nós termos um lugar onde nós podemos começar aquilo que Deus tem nos chamado para fazer. E nós descobrimos que a oração é o melhor lugar para você começar algo. E também vimos que a prática faz o nosso propósito acontecer. E caso você não pode ouvir ou estar com a gente em nenhuma das outras mensagens anteriores, você pode ouvir pelo nosso aplicativo da Oxygen ou também acessar o YouTube, nosso canal do Oxygen Global, e vai ter as mensagens lá e você vai ser muito abençoado, tenho certeza disso. Mas a verdade é que Deus tem um chamado específico para cada um de nós. Sabe? E Ele quer que nós começamos algo. Por isso, o título dessa série é Lançamento. Porque nós estamos nos lançando, nós estamos começando. E talvez você pode até achar que aquilo que Deus tem te chamado parece um começo tão pequeno, e você fica na dúvida. Será que realmente vale a pena começar algo sendo tão pequeno? Mas escute isso. Deus não nos chama para planos fracassados. Eu vou repetir. Deus não nos chama para planos fracassados. Sabe, Deus não faz nada meia boca. Deus, se Ele está te chamando para algo, confia, porque grandes coisas virão. Mesmo que esse começo se pareça pequeno. Vá, acredite, viva com intensidade tudo aquilo que Deus tem colocado diante da sua vida. Porque nós acreditamos que em Jesus, o seu futuro é mais brilhante do que você possa imaginar. Sabe, tem um ditado que diz, não importa como você começa, mas como você termina. Isso é verdade, mas é de suma importância que você comece. Porque se você não começar algo, você não terá condições de terminar. Por isso, não minimize os pequenos começos. Todo passo, toda corrida, começa com o primeiro passo. Amém? Então vamos para a palavra de hoje. Deixa eu falar, gente, eu estou animado porque eu acredito que essa mensagem é uma das melhores mensagens que eu já ministrei para vocês. E eu acredito realmente nisso tudo que vou compartilhar hoje com vocês. E se você estiver com a sua Bíblia ou o aplicativo do seu celular, abra na versão que você mais gostar, na carta de Hebreus, lá no Novo Testamento. Ou você pode acompanhar também pela projeção. Tiago. Opa, olha aqui, ó o mistério. Tiago 5,17. Eu mesmo me preguei uma peça, você viu? Olha isso, gente. Tiago. Então, Tiago, não eu, mas o outro Tiago, 5,17 diz: toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Feche seus olhos, eu quero fazer uma rápida oração com vocês. Espírito Santo, fale conosco. Nos ensine através da Tua palavra, que a Tua verdade seja revelada às nossas mentes e aos nossos corações. Amém. Amém?
Quem está aqui, gente? Levanta a mão. Está aí? O corpo, a alma, espírito, tá os três juntos? Então tá bom, gente. Eu tenho uma pergunta para vocês. Como de praxe, eu gosto de fazer pergunta. Eu sempre vou começar com uma pergunta. E não é pegadinha, tá? Porque, igual o pastor Claudinei diz, as pessoas têm vergonha de levantar a mão e falar, lá aí vem pegadinha. E não vai ser pegadinha. Quem aqui gosta de receber presente? Levanta a mão. Muito bom. Agora, quem gosta de dar presentes? Levanta a mão. Nem todo mundo, né? Gosta mais de ganhar, tá certo. Agora, quem aqui realmente é muito bom em dar presentes? Dar dinheiro? Olha, é presente, melhor coisa, Vini. Exatamente, não tem erro, não tem troca. Faz o Pix. Mas a verdade é que alguns são melhores do que outros para presentear. Por exemplo, cara, algumas pessoas são tão criativas. Cara, você fica pensando, como é possível ter essa criatividade? Eu já dou aquela travada. Cara, quando eu tenho que dar um presente, quase que é um estado de pânico para mim, porque eu não sei o que dar. Cara, não sou bom nisso. Mas a Nessa, por exemplo, cara, ela é fantástica. Cara, até ela é tão criativa, ela sempre dá os melhores presentes. Agora pensa aí. Qual foi o melhor presente que você já ganhou na sua vida? Pense, cara, de todos os seus aniversários, natais, dia das crianças, do namorado, não sei, ou ganhou aleatório, qual foi o melhor presente? Pense aí um minutinho. Um minuto não, que é muito tempo. Mas pense alguns segundos aí. Qual foi o melhor presente que você já ganhou na sua vida? Ou foi um pai, um tio, uma avó, namorado, alguém de Deus? Conseguiu pensar? Todo mundo pensou? Tá certo? Então eu preciso de 3 pessoas corajosas que vêm aqui para falar qual foi o melhor presente que você já ganhou. Se não vier de espontânea vontade, eu vou chamar. Alguém quer vir? Ninguém quer vir? Oh, meu Deus do céu, Jeová, Deus abençoe. Pode vir, Serginho, levantou a mão. Mais alguém? Nenhuma menina, gente? Vai ser só homem aqui? Ninguém? Está escondendo o rosto, o povo? Vem aqui, Luizinho. Você participou semana passada, vem aqui. Vem aqui, Luizinho. Você ganhou presente já na vida, né, Luizinho? Nunca ganhou? Vem aqui. Ó, deixa eu dar uma dica para vocês. Gente, presente. Porque é engraçado. Você vai perguntar para umas pessoas, assim, qual é o melhor presente lá fora? Cara, eu ganhei um perfume. Vem para a igreja, qual o melhor presente? Ganhei a minha salvação. Sabe? As pessoas espiritualizam porque estão dentro da igreja. Tá, mas pensa só. O seu pai não te deu uma salvação, tá certo? Qual foi o melhor presente que você ganhou até hoje? Foi um ursinho de pelúcia que eu ganhei da minha avó, que tem muito valor sentimental para mim, porque era do meu avô falecido. Ganhou um urso de pelúcia que era de família, que era do seu antigo avô, seu avô, e então tem um significado sentimental. Você tem até hoje? Tem. Vai guardar? Lógico. Então tá bom. Luizinho, qual foi o melhor presente que você ganhou? Seja sincero. Seu primeiro videogame, muito bom, qual foi? Um PlayStation 4, olha isso, que coisa. Eu comecei com Atari, velho. Que isso, hein, velho? Fala mais comigo. O meu foi um Super Nintendo. Foi um Super Nintendo, a galera gosta de jogar videogame, hein? Tem ainda ou não? A idade. Você tem ainda ou não? Não tem. Era o 64? Não. Ah, tá. Não era de fita. Era fita? Fita, soprava. Muito bom. Videogame, o urso. Gente, vocês podem aplaudir a Jesus pela vida deles? Vocês podem se assentar. Gente, é fantástico porque nós vimos coisas diferentes ou não. 2 coisas, né? Porque, por isso que eu digo chamar de uma menina. Porque nem ia falar videogame, realmente, entendeu? Eu ia falar outra coisa, né? Mas tá bom, né? Gente, mas todos eles têm elementos essenciais para ser considerado um bom presente. Pense só, sempre um bom presente. Quando a gente pensa em um bom presente, pelo menos 3 coisas me vêm à mente. Quando você pensa em presente, primeiro, o valor dele, o preço. Quanto mais alto, geralmente mais valioso. Nem sempre, mas eu não gosto de saber o valor, né? Não sei se você daqui ganhou o presente, já vai na internet para ver quanto custou. Estou revelando. Planejamento, quanto tempo a pessoa ficou envolvida na elaboração daquele presente para ser o melhor para ela. Ou a personalização, é um presente único, exclusivo, feito sob medida para você. Então, 3 características, pelo menos, que é considerado um bom presente. E na Bíblia existem 2 palavras que definem presente, não sobre tempo, mas sobre dar presentes mesmo. E a primeira palavra é minca e a segunda é matana. Fala comigo, minca e matana. Fala minca, matana. Fala 2 vezes rapidinho.
Rapaz, é trava-língua. Cara, se você tem problema de fono, cara, fala isso que vai dar certo. Mas a primeira palavra minca, serve para demonstrar um presente para Deus. Ou seja, são as ofertas, os presentes que nós damos a Deus. Um exemplo disso a gente vê em Gênesis, quando Caim e Abel levam uma oferta para Deus. Gênesis 4, de 3 a 4 diz: passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e a sua oferta. Sabe, e durante toda a Bíblia, você vai ver, de capa contra capa, de Gênesis a Apocalipse, nós vamos ver demonstrações de ofertas ao Senhor. O homem dando uma oferta ao Senhor. Então, essa palavra minca diz isso. Romanos fala para nós apresentarmos os nossos corpos como uma oferta ao Senhor. Jeremias fala para nós adorarmos ao Senhor como uma oferta, como um presente a Deus. Mas não é nessa palavra minca que eu quero concentrar a palavra de hoje, mas é na segunda palavra, matana. Matana, ela é mencionada menos vezes na Bíblia, mas ela significa não um presente para Deus, mas um presente de Deus. E esses presentes com certeza superam qualquer coisa que nós poderíamos dar a Deus. E é sobre isso que eu quero falar com vocês nessa noite. Por isso o título da mensagem de hoje, se vocês estiverem anotando, é O Maior Presente de Deus. Você pode falar comigo? O maior presente de Deus. Qual foi o maior presente de Deus na sua vida? Agora sim, a parte espiritual, né? Agora chegou a sua vez. Sabe, se eu chamasse algumas pessoas aqui na frente, com certeza nós ouviríamos coisas do tipo: as experiências que eu tive, milagres, curas, bênçãos, emprego, família, relacionamento, salvação. Não é verdade? Nós não falaríamos sobre esse tipo de coisa? Então pensa aí, qual foi o maior presente de Deus na sua vida? E sabe, a primeira vez que matana é mencionada na Bíblia é lá em Números 8:19. Olha o que diz: dentre todos os israelitas, dediquei os levitas como dádivas a Arão e aos seus filhos. Eles ministrarão na tenda do encontro em nome dos israelitas e farão propiciação por eles, para que nenhuma praga atinja os israelitas quando se aproximarem do santuário. O primeiro presente de Deus foi: eu dei para vocês os levitas. E se você não sabe, os levitas eram um grupo de pessoas. Vocês estão comigo? Amém? Então eu quero mostrar para a Bíblia, então, como se desenrola isso. Gênesis 2:18 diz: então o Senhor declarou: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Em Gênesis 21, Deus prometeu um filho a Abraão, Isaac. Gênesis 25, Isaac e sua esposa querem ter um filho, e Deus dá para eles Jacó. Jacó também lá no capítulo 30 quer ter um filho, e ele e Raquel não conseguem, e Deus dá para eles um filho, José. Depois nós vamos lá para Juízes 13. Manoá e sua esposa estão tentando ter um filho, e Deus dá para eles Sansão. 1 Samuel 1, Eucana e sua esposa Ana querem ter um filho, e Deus responde a oração com Samuel. E é em cima dessa ideia que eu quero falar com vocês nessa noite, que o maior presente que Deus nos deu, além do próprio Jesus, que é o maior presente, são as pessoas na sua vida. O maior presente de Deus, mostrado ao longo de toda a Bíblia, são as pessoas. E se você observar, Deus responde a oração usando pessoas. Quando Abraão orou, Deus respondeu com uma pessoa. Quando Isaac orou, Deus respondeu com uma pessoa. Quando Ana orou, Deus respondeu com uma pessoa. Então a minha pergunta para vocês nessa noite, que estão aqui ou online, em algum momento assistindo essa palavra é: você enxerga as pessoas que estão na sua vida como o maior presente de Deus que Deus já te deu? Vou repetir. Você vê as pessoas que estão na sua vida como o maior presente que Deus já te deu? E quando eu falo isso, eu falo todas as pessoas, tá? Não é seletista, não. Isso inclui aquelas que você mais ama e gosta de estar, como aquelas também que mais te irritam. Sabe, eu não sei se você concorda comigo, mas muitas pessoas não gostam da ideia de que nós precisamos ter pessoas na nossa vida para nós alcançarmos o nosso propósito. Mas escute isso, se você se decidir se lançar por começar algo que Deus tem te chamado para você fazer, você vai precisar ter pessoas ao seu lado. Nós falamos sobre oração, nós falamos sobre prática. Mas uma coisa que é vital para você começar algo é que você precisa de pessoas. O problema é que muitas pessoas querem viver um self-made. Ou seja, o que é isso? Independência, você conquista tudo por si só, você não precisa de outras pessoas.
E sabe, eu não sei se você vive assim, mas a verdade é que a Bíblia nos mostra totalmente o contrário disso, o oposto. A Bíblia é contrária à independência. Independência não combina com o relacionamento com Jesus. Não tem como você ser independente e se relacionar com Jesus. Sabe, você sabia que Deus não te criou para ser independente? Olha que coisa fantástica, Deus revela muitas coisas. Nós acabamos de ler na Bíblia que Deus diz, não é bom que o homem esteja só. Então por que muitos de vocês têm lutado esse tempo todo para fazer as coisas de maneira sozinha? Sabe, você não nasceu sozinho, você não começou a andar sozinho, você não começou a falar sozinho, você precisou de outras pessoas. E o problema é que a gente compra a ideia de que quando eu crescer, eu não vou precisar mais de mais ninguém, não. E quando eu olho para o livro de Gênesis, cara, no capítulo 1, Deus cria a terra, o céu, o mar, os peixes, as aves, as árvores, cria tudo, e ele diz que tudo ficou muito bom. E aí a gente chega no capítulo 2 e Deus fala assim, ei, Deus para tudo e fala, algo não é bom. Não é bom que o homem esteja só. Eu estou dizendo tudo isso porque muitos tentam substituir o dom das pessoas e ainda assim alcançar o propósito de Deus para a sua vida. E é por isso que talvez você tenha pedalado tanto e não tenha saído do lugar. Porque você tem tentado fazer tudo de maneira sozinha, eliminando as pessoas da sua vida. Sabe, algumas das pessoas mais ricas do mundo têm todo o dinheiro que elas podem, mas elas não têm com quem dividir, com quem gastar aquilo. Outros têm todo o sucesso, fãs, seguidores, mas não têm com quem compartilhar e comemorar as suas conquistas. Mas a verdade é que existe um paradoxo, existe uma tensão, existe uma dualidade quando eu falo isso. Sabe por quê? Por um lado, as pessoas são o maior presente que Deus já nos deu, mas elas também são a fonte de muitas das nossas maiores dores e tristezas. Todos nós já sofremos em algum grau, alguma decepção, uma tristeza, uma ferida que foi causada por uma pessoa. Sabe, alguns de nós achávamos que teríamos mais um dia para dizer eu te amo. Eu achava que eu teria mais um dia para dizer eu te amo para o meu pai, mas ele se foi. E o que eu pensei que iria acontecer, foi diferente do que aconteceu. E o que ficou no lugar foi o luto. Sabe, alguns de vocês estão de luto. Talvez não por uma pessoa, mas talvez por não ter entrado naquela faculdade. E aquela lacuna que criou na sua vida virou um luto. Outros estão de luto por causa dos seus amigos que não estão com você. Você cresceu com alguns amigos seus e por alguma ocasião você já não tem mais esses amigos. E o que aconteceu foi o que criou uma lacuna na sua vida. Ou seja, todos nós temos lacunas nas nossas vidas causadas por causa de alguma dor, por causa de algum sofrimento. E se nós formos honestos, para a maioria de nós, a maior fonte de dor foi causada por causa de alguma pessoa. Nós atendemos muitas pessoas. E pessoas sempre vão ter problemas com outras pessoas. Sabe, talvez pessoas que se aproveitaram de você, que te machucaram, que não acreditaram no seu dom, no seu potencial, que não enxergaram qual realmente era o seu valor. Sabe, é por isso que muitos relacionamentos não vão para frente. Discute isso. Porque você se apegou tanto à sua dor, que foi causada no passado, e você fica projetando agora essa mesma dor na pessoa com quem você está hoje. Ou seja, você vive no presente com o seu passado latente. Sabe, mas existe um outro lado nisso tudo. Nós sabemos que muitas pessoas estão sofrendo por causa de uma pessoa, mas sabia que até nisso há proveito? Até nisso existe algo proveitoso para a sua vida? Pense comigo. Muitas pessoas acreditam que se nós não tivéssemos outras pessoas, nós não teríamos tanta dor, não é verdade? Porque se muitas das nossas dores são causadas por pessoas, se eu elimino as pessoas da minha vida, eu não tenho mais dor. Tranquilo? Mas, um mundo sem pessoas é um mundo sem dor, então? É ou não é? Mas um mundo sem pessoas é um mundo sem propósito. Sabe por quê? A única razão que Deus te criou e te deu um propósito é para você servir pessoas. Sabe, eu pensei como seria o mundo se não existisse mais pessoas no mundo. Imagine que você está sozinho na Terra, só tem você. Puf, acabou todo mundo, ficou só você. Imagina, sozinho, vagando por aí. Então vamos olhar os dois lados da moeda. De um lado, você não teria a dor de um término, mas de um relacionamento. Olha que fantástico, não sofreria mais. Não teria mais a dor de um luto, porque ninguém iria morrer mais, então você não teria sofrimento.
Você não passaria mais por aquela frustração daquela conversa difícil com os seus pais sobre o seu futuro. Ou com as pessoas que machucaram o seu coração, que acabaram com a sua confiança. Cara, fantástico. Mas de um outro lado, sabe o que você não teria? Você nunca iria rir, porque você não teria com quem rir. Você não compartilharia, não teria a dor de um rompimento de um relacionamento, mas você nunca compartilharia a intimidade ou o amor que existe num casamento. Você não teria aquela conversa difícil? Sim. Mas também você não teria a presença de pais e amigos na sua vida. A verdade é que você não pode ter um sem ter o outro. São os dois lados de uma mesma moeda. Por isso nós precisamos manter essas duas realidades. De um lado, algumas das suas mais recentes e importantes memórias que você tem na sua vida são de pessoas. Mas do outro lado, algumas experiências mais dolorosas que você tem também são com pessoas. Faz sentido para vocês isso? Talvez a melhor memória que você tem na sua infância seja com o seu pai, por exemplo. Ou com sua mãe te levando num parque, brincando. Mas talvez hoje a sua pior memória seja desse mesmo pai ou dessa mesma mãe, olhando no seu olho e falando que não acredita em você, que ele não vê futuro na sua vida. A mesma pessoa, situações diferentes, opostas, alegria e dor. Você diria que ela é a pessoa, o presente, o maior presente de Deus na sua vida? Sabe, quando eu olho para a vida de José, cara, isso fica tão claro. Porque Deus dá sonhos para ele, ele se empolga, e ele vai contar os sonhos para os irmãos dele, todo feliz. Isso cria raiva, cria inveja no coração daqueles irmãos. E talvez para José, os seus irmãos seriam o melhor lugar onde ele poderia construir algo que Deus deu para ele. Porque Deus tinha dado, não era um sonho aleatório, era de Deus. Mas essas mesmas pessoas que ele mais confiava, ao invés de pegar e abraçar aquele projeto, o jogam num poço. E depois o vendem como escravo. Só que 13 anos se passam. E agora ele reencontra os seus irmãos. Não mais como escravo, que ele ficou durante 13 anos como escravo, mas como o segundo homem mais importante de todo o Egito. E aí nós vemos uma das frases mais lindas que as pessoas amam dizer na Bíblia. Mas muitas vezes ela é falada de maneira errada, fora de contexto. Nós dizemos, vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus transformou em bem, não é verdade? Mas será que é isso que a Bíblia diz? Olha o que a Bíblia fala, Gênesis 50, 20. Vocês pretendiam me fazer o mal, mas Deus planejou tudo para o bem. Isso quer dizer que existe um propósito no deserto que você tem atravessado. Existe um propósito por trás de todos os seus problemas, por causa de todas as dores que você tem enfrentado. Sabe, eu sei que pode parecer estranho dizer isso, porque nós dizemos todos os finais de semana, eu acabei de dizer que o nosso futuro em Jesus é mais brilhante do que você pode imaginar. E sim, isso é verdade. Mas deixa eu te dizer uma coisa, você diria que o futuro de José era brilhante quando ele estava no poço? Você diria que ele seria um homem de sucesso quando ele foi vendido como escravo? Por isso não julgue o final da sua vida, ou do seu futuro, pela situação que você vive hoje. Porque Deus planejou tudo para o bem. E sabe qual é a coisa mais incrível na história de José? Além de toda a superação, de toda a resiliência que ele tem? Ele tinha consciência de que tudo que ele passou não foi apenas para o seu benefício próprio ou amadurecimento. Não. Ele sabia que seu propósito tinha a ver com pessoas. Vamos ler novamente o versículo. Vocês pretendiam me fazer o mal, mas Deus planejou tudo para o bem. Colocou-me neste cargo para que eu pudesse salvar a vida de muitos. É por isso que todo propósito dado por Deus envolve pessoas. É por isso que o lema da nossa Casa Oxygen é por Jesus e por pessoas. Sabe, é por isso que eu não louvo a Deus somente quando as coisas estão indo muito bem na minha vida, mas inclusive quando as coisas andam mal. Sabe, é por isso que muitos de vocês não sentem alegria plena. Porque vocês só louvam a Deus ou agradecem a Deus quando vocês estão de bem com a vida, quando vocês passam naquela prova, quando o seu relacionamento com seus pais está bem, quando você não tem nenhum tipo de problema financeiro. Aí sim eu acho que eu devo ter alegria e agradecer a Deus e louvar a Deus. Mas a gente deve aprender com o apóstolo Paulo, que ele diz, eu aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. Paulo aprendeu a louvar a Deus, quando tudo dava certo e quando tudo dava errado. Porque Deus continua sendo Deus, não importa a situação que você está passando. Ele é o Deus das montanhas e do vale, do alto e do baixo. Ele é digno em toda e qualquer situação. Amém? Isso faz sentido para vocês? O problema é que muitos estão esperando respostas de Deus que já foram respondidas.
Sabe por que muitos oram e não recebem? Porque oram a sua própria oração. A Bíblia fala, vocês não recebem porque vocês pedem mal. Aí você acha, não, mas a Bíblia também fala, tudo que vocês pedirem em oração será ouvido. De acordo com a vontade de Deus, né? Então, quando você está andando junto com Deus, o seu coração bate na mesma intensidade, pulsa na mesma intensidade que o de Deus, as coisas que você quer, é as coisas que Deus quer. Por isso que acontece. Mas sabe, algumas das suas orações já foram respondidas há muito tempo e você está esperando uma resposta ainda. Sabe, deixa eu dizer uma coisa, talvez você não gostou da resposta, mas olha para mim. O rompimento desse relacionamento foi uma resposta de Deus na sua vida. Talvez não da maneira como você orou, mas escute isso. Deus te salvou de um relacionamento abusivo, mesmo que foi contrário à sua oração. O problema é que a gente quer. Cara, eu nunca vi um casal chegar para mim e falar que está orando e Deus confirmar que não era da vontade dele. Você já viu alguém chegar, Vini? E falar assim, cara, eu estou orando com a menina. A gente vai se casar. Ele com 14 e ela com 13. E aí fala, não, Deus respondeu. Respondeu? Quanto tempo você passa em oração com Deus? Não, eu comecei hoje. É igual aquele pastor falou, eu orei hoje de manhã, pô, Deus não está me falando, é meio-dia, Deus não trouxe a resposta. Como se fosse um restaurante, o anjo está com a bandeja. Para com isso, meu filho. Começa a orar a vontade de Deus, que as suas respostas vão vir da maneira correta. Sabe por que eu estou falando de tudo isso? É porque todos nós temos áreas da nossa vida que nós não gostamos de falar, nós não gostamos nem de ouvir, nem de tocar, não, deixa quieto. Eu já superei. Superou nada. Se tivesse superado, você falava. Mas e se por trás de tudo isso, de toda essa dor causada por uma pessoa na sua vida, estiver a chave que te faz ser formado para ser mais parecido com Jesus? E se a sua dor que você tem sentido for Deus tentando te fazer mais parecido com Ele? É por isso então que você pode reconhecer que o maior presente de Deus são as pessoas na sua vida. E Deus, Ele nos dá presentes na forma pessoal. É por isso que nós precisamos aprender a lidar com essa tensão que existe, com a moeda, com os dois lados da mesma moeda. Por isso eu quero ler novamente com você o texto que nós lemos no início, Tiago 5,17. Toda boa dádiva e todo bom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. De quem vocês acham que Tiago está falando? De Jesus, do próprio Jesus. A maior resposta às orações de todo homem e de toda mulher por toda a humanidade veio na forma de uma pessoa. A resposta para a humanidade foi Jesus. E sabe o que Jesus nos ensina? Mateus 22, 37 a 39. Jesus respondeu, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo, e semelhante a ele, é: ame o seu próximo como a si mesmo. Ame o seu próximo como a si mesmo. Jesus está dizendo isso, não sou eu que estou dizendo isso. Mas sabe qual que é o nosso problema? Pega essa. Nós categorizamos o amar a si mesmo como orgulho. Como assim? É por isso que você julga as pessoas no Instagram, quando elas postam uma selfie, você fala assim, nossa, que pessoa arrogante, orgulhosa, fica postando foto dela mesma toda hora, fazendo biquinho, sem biquinho, mostrando dente, não mostrando dente, cada roupa fica mostrando, para que ficar mostrando a vida dela? Ninguém quer saber. Se você não quer saber, para de seguir. Bloqueia, para a pessoa não ficar chateada, você não está seguindo. Mas você já parou para pensar que algumas delas simplesmente se amam? Sabe por que isso é tão estranho? Porque se realmente você for honesto, muitos de vocês não poderiam se olhar no espelho e dizer, eu te amo. Você se ama? Você consegue acordar todas as manhãs, olhar no espelho, encarar você de frente e dizer, ei, eu estou orgulhoso de você. Sabe, é bem provável que muitos não conseguem fazer isso. Sabe por quê? Porque isso soa como arrogância e orgulho, porque é muito mais fácil eu olhar para mim mesmo e me condenar. Criticar e chegar ao pior. Sujo. Olha quantos defeitos, quantos erros você tem. Então sabe por que muitos de vocês têm dificuldades de amar as pessoas? Porque o lugar de onde vem esse amor está vazio. O seu reservatório de amor próprio está seco. Se não existe amor para você, como vai existir amor para o outro? Sabe por que é tão difícil você perdoar os seus pais? Porque você não perdoa você mesmo.
O seu reservatório de perdão está seco? Sabe por que é difícil realmente você amar e confiar no seu namorado, na sua namorada? Porque o seu reservatório de amor próprio, de confiança por você mesmo está seco. Olha para mim, você é amado. Você é amado por Deus, você é amada por Deus. E toda essa mensagem só vai fazer sentido se você entender que só existe uma maneira de você ver as pessoas como sendo o maior presente de Deus na sua vida, que é assumindo que o maior presente de Deus para a humanidade é você. Depois da pessoa de Jesus, que foi completamente santo, digno, salvador de todas as nossas vidas, você é a resposta à oração de muitas pessoas. Sabe por quê? Porque nós fomos feitos à imagem de Deus. Cara, isso é fantástico. Por isso, quando você se olhar no espelho, você pode dizer: ei, eu estou orgulhoso de você. Eu tenho coisas para arrumar, sim, mas eu estou numa jornada. E a cada dia eu me pareço mais com Jesus Cristo. Sabe, eu sei que nós não estaríamos aqui sem Deus. Eu sei que nós não estaríamos aqui se não fosse a boa graça dele. Nós cantamos isso. Mas eu dizer uma coisa: você é filho. Você é filha, e todo aquele que está em Jesus é filho. E ser filho faz parte de uma jornada. Não te torna perfeito, mas te torna consciente de quem você é e do que você pode fazer quando você está em Jesus. Você é amado. Você é amada. Jesus, quando estava sendo batizado, escute isso. Ao levantar das águas, ele recebe a afirmação do amor de Deus. Todos nós sabemos, o Espírito Santo vem sobre ele e uma voz do céu fala: este é o meu filho amado em quem eu muito agrado. Agora fala uma coisa para mim. Jesus, como Deus, você acha que ele precisava dessa afirmação? Ele sabia quem ele era. Ele sabia o que ele estava fazendo. Ele sabia qual era a sua missão, ok. Mas como homem, como filho do homem, ele necessitava saber de onde vinha o seu amor. O amor de Deus veio como resposta em forma humana. Você é a resposta de Deus à humanidade. Você é filho. Você é filha. Eu sou o que Ele diz que eu sou. Eu sou filho amado. E ninguém pode mudar essa verdade. O maior presente de Deus são as pessoas. O maior presente de Deus para a humanidade é você. É por isso que você pode se lançar e começar tudo aquilo que Deus tem te chamado. Porque você foi criado à imagem e à semelhança dEle. Não importa o seu passado, não importa o que você fez, não importa o que as pessoas dizem sobre a sua vida. Você é amada. Deus te ama. Naquela cruz Ele te via. E você é a resposta de Deus. Você é a resposta de Deus. Você é a resposta de Deus. Nós não andamos sozinhos. Nosso propósito tem a ver com pessoas. Sabe, quando eu paro para pensar sobre isso, isso traz alívio para a minha vida. Porque eu sei que muitas pessoas já causaram dor em mim. Mas como eu sei que eu também causei dor nas pessoas, é o mesmo lado da moeda. Você recebe dor e você causa dor. Mas sabe o que é mais lindo disso tudo? Que Jesus te perdoa. E Ele te ama. Assim como eu estou. Sabe? Às vezes fica parecendo arrogância da nossa parte cantar assim: me ama como o orgulho de um pai. Assim como Deus sente orgulho de mim. Cara, se Ele é pai, não sei se tem alguém que é pai ou mãe. Cara, eu tenho 2 filhos. Eu não sinto orgulho dos meus filhos somente quando eles acertam comigo. Eu tenho orgulho deles não por o que eles fazem, mas por quem eles são. Eu tenho orgulho dos meus filhos porque eles são os meus filhos. E se Deus te chama de pai, por que você acha que seria diferente? Nós que somos falhos, nós que erramos, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais o Pai eterno dará a vocês. É por isso que o Pai tem orgulho de você. E você é a resposta de oração. Você é a resposta de oração. Vocês, cada um de vocês, são resposta de oração para uma pessoa. Eu não sei se você já tinha parado para se pensar dessa maneira. Talvez tudo que você ouve seja pessoas te criticando, falando das suas más escolhas, te condenando pelo que você fez. Mas você tem um Pai que te ama.
que te trouxe a esse mundo com um propósito. Você não é obra do acaso, você não é um erro, mesmo que as pessoas dizem isso. Você é filho amado e ninguém pode mudar essa verdade. Por isso você pode começar a ter um relacionamento com Jesus. Por isso você pode começar a fazer tudo o que Ele te chamou para fazer. Porque você é filho. E como filho, cada dia você se parece mais com o Pai. Amém? Feche seus olhos.